E foi finalizado o inquérito policial da segunda fase da Operação Presságio, que investiga desvio de dinheiro público e um possível esquema organizado de corrupção dentro da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte da capital. Ao todo, 18 pessoas foram indiciadas. O Paulo Miller explica para a gente os próximos passos da operação na reportagem do Balanço. No relatório final do inquérito, com mais de 100 páginas, assinado pela delegada Patrícia Cristina Fronza Vieira, a Polícia Civil aponta pelo menos 4 crimes: peculato, corrupção passiva e ativa e fraude à licitação. Para os investigadores, é possível afirmar que, além do Instituto Bem Possível, Edmilson Pereira Júnior, o Ed Pereira e demais investigados realizavam desvios de dinheiro público em praticamente todos os projetos sociais vinculados à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis. O Instituto Bem Possível foi fundado pelo ex-secretário Ed Pereira. Ele é apontado pela polícia como o líder da suposta organização criminosa enraizada na Secretaria Municipal e que ele determinava para René Raul Justino, homem de confiança do ex-secretário, como deveria proceder em relação à distribuição de cargos e desvio de valores. Ao longo do relatório final da investigação, a polícia descreve como era feito o esquema. Segundo a polícia, as organizações sociais apresentavam projetos. Na sequência, a equipe de Ed Pereira, orquestrada por René Raul Justino, realizava a seleção e aprovava a destinação dos valores, sendo alguns deles utilizados para o desvio descarado dos recursos públicos para proveito do grupo criminoso. Ainda conforme a polícia, René e Kleber José Ferreira, braço direito de René, eram os responsáveis por captar pessoas que emitissem notas fiscais fraudulentas sem a devida prestação do serviço, intitulados por eles como Nosso MEI Laranja. Os investigadores escrevem que havia uma verdadeira engrenagem em pleno funcionamento para desviar os recursos públicos, visando enriquecimento ilícito do grupo e capilaridade no meio político. A polícia relaciona no inquérito diversas notas fiscais que teriam sido fraudadas e indicia 18 pessoas na segunda fase da Operação Presságio. Edmilson Carlos Pereira Júnior, o Ed Pereira, ex-secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis, René Raul Justino, ex-assessor e homem de confiança de Ed Pereira, Henrique Beckbauer Alves Bosso, sócio da empresa Tendas Catarinense, Locações e Vendas, que teria orientado Ed Pereira a direcionar uma licitação das tendas da cidade do Samba para favorecimento próprio. Ricardo Ziesdorf, representante da empresa Corre Brasil. Segundo a investigação, o empresário teria pago salário a René Justino em troca de favorecimento em projetos na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. Kleber José Ferreira, que seria o contador no esquema e braço direito de René Raul Justino. Lucas da Rosa Fagundes, ex-gerente de projetos da Fundação Municipal de Esportes, apontado pela polícia como um dos laranjas no esquema. Camila Vieira Junques, presidente da AMA, Associação de Pais e Amigos Autistas. Jaqueline Souza Borges Rubi teria emitido notas fiscais para o projeto Pro Autismo, realizado pela AMA. Daniel Rodrigues Ribeiro de Lima, identificado como MEI Laranja do suposto grupo criminoso. Robson Vilela, identificado como MEI Laranja do suposto grupo criminoso, emitiu diversas notas fiscais para o projeto Pro Autismo. Herbert Vaterkemper, presidente da organização da sociedade civil denominada AJJEC, Associação Jiu-Jitsu Esporte e Cultura. Evelyn Caroline da Silva, identificada como MEI Laranja do suposto grupo criminoso. Luciano Cardoso da Silva, identificado como MEI Laranja do suposto grupo criminoso. Carlos Eduardo Ramos de Camargo, presidente da ANADO, a Associação Amigo dos Nadadores. Júlio César da Silva, presidente do Instituto Bem Possível, emissor de notas fiscais fraudulentas para o evento Olesc 2023, a Olimpíada Estudantil de Santa Catarina. Milene Kempes de Oliveira, emissora de notas fiscais fraudulentas para o evento Olesc 2023, a Olimpíada Estudantil de Santa Catarina. Tony Ronaldo Machado Lourenço, presidente da Associação Beneficente Esportiva, Recreativa, Educacional e Cultural Irmão Capoeira. E Gabriel Antônio Eusébio, que trabalhava na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte e emitia diversas notas fiscais para o projeto da OSC, ANADO e AMA. A polícia ainda pede, no fim do inquérito, a manutenção da prisão preventiva de Ed Pereira, René Justino, Kleber Ferreira e Lucas Fagundes, presos desde o dia 29 de maio na segunda fase da Operação Presságio.
Os investigadores afirmam que, mesmo depois de afastado do cargo, Ed Pereira permaneceu em contato com servidores da secretaria, utilizando-se do seu capital político. Ed Pereira sonegou, segundo a polícia, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e prisão preventiva, o aparelho celular, com o intuito de ocultar provas. Ele alegou num primeiro momento que havia perdido o aparelho, depois que estava em conserto porque a tela quebrou, o que, segundo a polícia, não se confirmou. Os 4 seguem em custódia no complexo penitenciário de Florianópolis. O inquérito ainda apresenta diligências pendentes. Equipamentos apreendidos no dia 29 de maio ainda precisam ser analisados, além de um investigado ser ouvido. O relatório final do inquérito já está com o Ministério Público de Santa Catarina, que tem até sexta-feira para decidir se denuncia ou não à Justiça as pessoas indiciadas pela polícia. Ainda assim, depois, é preciso que a Justiça aceite ou não a denúncia, para que daí os envolvidos na Operação Presságio possam virar réus na Justiça. A defesa de Ed Pereira pediu a desistência da análise do habeas corpus protocolado no Superior Tribunal de Justiça. O advogado vai aguardar a análise no Tribunal de Justiça de Santa Catarina do mérito dos 2 habeas corpus negados em decisão monocrática pelo desembargador Sérgio Rizelo, responsável pelo processo da Presságio no TJ. A sessão para o julgamento do mérito está marcada para o dia 20 de junho. Na sexta-feira, a defesa de Lucas Fagundes entrou com habeas corpus, mas ainda não há decisão sobre o pedido. Veja agora o que dizem os acusados na segunda fase da Operação Presságio. Nós voltamos com a informação do Paulo Miller. Vamos então à posição das pessoas que foram citadas aí nessa reportagem e que foram indiciadas pela Polícia Civil na conclusão desse inquérito da segunda fase da Operação Presságio. Vamos começar com o ex-secretário de Turismo, Cultura e Esporte, Ed Pereira. A defesa diz o seguinte, que é importante salientar que o desembargador negou o habeas corpus apenas em caráter liminar e que o mérito vai ser julgado no colegiado no dia 20. E que esse habeas corpus ele discute a legalidade da apreensão do celular de um co-investigado, cujo conteúdo foi utilizado como fundamento para a prisão preventiva. Encerrado o inquérito, a defesa diz que agora aguarda o oferecimento da denúncia para então buscar a impugnação da acusação. Existem aspectos, de acordo com a defesa, relevantes que ainda não foram enfrentados pelo juízo e que podem modificar o cenário acusatório. A defesa do empresário Henrique Beckenbauer Alves Bosso disse o seguinte, que aguarda a posição do representante ministerial e o momento oportuno para a representação da defesa técnica nos autos, a qual demonstrará que o senhor Henrique é inocente, não tendo mais nada a declarar. Eles agradecem o contato. A defesa de Milene Kempis de Oliveira disse que a indiciada encaminhou o contato do advogado Jordani Pellicer. Ele disse que ainda não conversou com a cliente sobre o indiciamento e que tomou ciência do fato pelo contato da reportagem. Segundo ele, a cliente não foi notificada ainda e tão logo tome ciência, vai se manifestar. A defesa do Lucas da Rosa Fagundes disse que entraram com pedido de revogação da prisão e estão aguardando uma resposta ainda. E com relação ao indiciamento no inquérito, diz que o Lucas tem comprovação da inocência dele, que todas as notas que foram emitidas são legais e que vai provar a inocência nos autos. A defesa do Luciano Cardoso da Silva, nós tentamos contato com ele, mas a secretária que atendeu o telefonema disse que iria retornar, não retornou e nem repassou o contato do advogado. Já a defesa do empresário Ricardo, ele diz o seguinte, do que se apurou até o momento, se trata de valores lícitos, os quais não se confundem com qualquer crime, pois há documentos que demonstram isso. E quando o processo for instruído, esses citados documentos e provas vão ser levados à apreciação judicial, motivo pelo qual a defesa entende que o Ricardo vai ser absolvido ou ainda sequer denunciado. Nós tentamos contato também com as defesas de Jaqueline Souza Borges Rubi, Evelyn Caroline da Silva, Tony Ronaldo Machado Lourenço e Gabriel Antônio Eusébio, mas a gente não obteve respostas. Nós não localizamos as defesas de Camila Vieira Junques, Daniel Rodrigues Ribeiro de Lima, Robson Vilela, Herbert Vaterkemper, Luciano Cardoso da Silva, Carlos Eduardo Ramos de Camargo, René Raul Justino, Kleber José Ferreira e Júlio César da Silva. Essas defesas não foram localizadas e o espaço segue aberto. Voltamos ao estúdio.